Meu nome é Jéssica. Esse aqui é a primeira aula do Missão Poliglotas. Vamos começar pelo inglês e eu espero que vocês consigam entender alguma coisa. Conforme a gente for avançando nas aulas, vocês podem ir me dando dicas, tanto aqui pelo canal quanto pelo e-mail que eu deixei no final da apresentação. Se vocês tiverem alguma dica de como a gente pode melhorar, é só vocês passarem para mim que eu vou acatando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, mais uma vez sejam muito bem-vindos, tá? Esse módulo, ele é um módulo bem do começo, totalmente do princípio. Vamos começar pelo famoso verbo to be, porque não dá para começar de outra forma, tá? Então, assim, se você já é uma pessoa um pouco mais avançada, já entende alguma coisa do inglês, esse vídeo não vai servir para você, porque nesse vídeo eu tô começando bem do princípio para quem realmente não teve nenhum contato com a língua inglesa ou começou a fazer e por algum motivo não entendeu ou não deu continuidade, tá bom? Então, gente, o verbo to be, ele é totalmente o começo da brincadeira, tá? Então, na língua inglesa, o verbo to be, ele funciona como o nosso ser e estar, tá? Então, o que acontece? Para usar direitinho o verbo to be, a gente precisa entender a questão de como funciona as pessoas, como funciona o pronome para a gente poder montar as frases certinhas, sem ter nenhum tipo de erro. Vamos ver então como é que vai ficar. Então, pessoal, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a questão dos pronomes, tá? Então, para o português, nós temos o eu, tu, que seria você, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Ou seja, nada fora do padrão do que vocês já conhecem. Agora, para o inglês, nós vamos trabalhar com I, you, he, she, it, we, you e they. Vocês perceberam que eu deixei um pontinho de interrogação no he, she, it e no they. Eu vou explicar para vocês o motivo, tá? Então, assim, ó, para ele e ela, nós usamos três formas, tá? Que seria o he, o she e o it. O he significa ele. Então, por exemplo, se eu quero dizer que ele é meu amigo, eu digo que he is my friend. Se eu quero dizer que ela é minha irmã, eu digo que she is my sister. Só que, diferente do português, se eu vou usar ele ou ela para alguma coisa, para algum objeto, eu uso o termo it, que seria ele ou ela para coisas. Então, por exemplo, se eu for dizer que eu tenho um carro vermelho, eu tenho um carro e ele é vermelho, esse ele eu vou usar it. Então ficaria I have a car, it is red. Funciona para o feminino também. Então, por exemplo, eu vejo uma boneca, ela é bonita. Esse ela eu também vou usar o it. Então ficaria I see a doll, it is beautiful. Pro they, que seriam eles e elas, aí é o contrário, tá? Então, eu tenho duas formas no português, que seria eles e elas, e pro inglês eu vou usar uma forma só, que é o they. Então, por exemplo, se eu vou dizer que elas são espertas, eu digo que they are smart. Se eu digo que eles são velhos, they are old. O they também serve para eles e elas quando são coisas, tá? Então, por exemplo, se eu digo, eu tenho duas canetas, elas são roxas, eu uso I have two pens, they are purple. Quando a gente vai usar o tempo presente de forma afirmativa, tá? Então, eu tô passando para vocês, primeiramente, a forma em português, e aí a forma em inglês. Então, se eu vou dizer que eu sou ou estou, eu uso I am no inglês. Para o caso de você é ou está,
eu digo you are. Ele é, ela é ou está. He is, she is, it is. Lembrando a regrinha do he, she e it que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Nós somos ou nós estamos. We are. Vocês são, vocês estão. You are. Eles ou elas são ou estão. They are. Lembrando, pessoal, que se você, tanto para o singular, que seria o você, ou para o plural, no caso de vocês, a gente vai usar a mesma palavrinha, tá? Que seria o you e o are. You are. Então, nesse caso, a gente não vai precisar fazer nenhuma distinção de singular e plural. Gente, tem uma outra situação quando a gente vai tratar o verbo to be no inglês, que são as contrações, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai usar uma contração, a gente acaba deixando o texto mais rápido e informal, tá? Então, se você vai fazer vamos dizer, se você vai fazer uma carta para o seu professor, uma carta para o seu chefe, para algum cliente, aí você pode usar a forma mais extensa, que seria uma forma mais formal. Não, uma forma formal ficou meio redundante, mas é isso, tá, gente? Uma forma formal. Quando você vai falar com um amigo, vai falar com um parente, pode ser uma coisa mais informal, uma conversa pelo WhatsApp, enfim, você pode usar a contração, tá? Então, por exemplo, o I am, se eu uso a contração, ele fica I'm. You are, you're. He is, a gente fala his. She is, a gente fala she's. It is, a gente usa its. Bem rapidinho. Para o caso do we, que ficaria como we are, a gente junta tudo e fala we're. You are, you're. They are, they're. Então, tá vendo que você escreve um pouco menos, deixa o seu texto mais rápido, deixa o seu texto mais fluido. Então, é uma boa utilizar quando você não precisa ser tão formal. Outra, quando a gente vai colocar o verbo to be de uma forma negativa, tá? Então, aqui a gente vai usar o que a gente já tinha do verbo to be e vai só acrescentar a partícula not. Fazendo isso, a gente tem a forma negativa do presente, mas a forma completa, tá bom? Então, por exemplo, se eu vou dizer que eu não sou ou não estou, eu digo I am not. Você não é, não está, you are not. Ele ou ela não é ou não está, he is not, she is not, it is not. Se eu vou dizer que nós não somos ou não estamos, nós dizemos we are not. Vocês não são, não estão, you are not. Eles ou elas não são, não estão, they are not. Vale lembrar, pessoal, que a gente também pode usar a contração para a parte negativa, tá? Então, por exemplo, como vocês estão vendo, se eu quero usar mais rápido para falar que eu não sou, ao invés de usar I am not, eu posso abreviar colocando I'm not. Por caso do você, a gente fala you aren't. Para he, she, it, nós usamos he isn't, she isn't, it isn't. Para nós, podemos usar we aren't. Para o you aren't. E para o they aren't. Vocês estão vendo que principalmente para o you, we e they, a contração fica bem mais rápida, porque ao invés de falar they are not, nós usamos apenas o they aren't. Isso deixa o texto bem mais rápido.
E por último, pessoal, a gente vai verificar, então, como que fica o presente, mas no interrogativo, tá? Então, quando a gente vai usar o verbo to be de forma interrogativa, o que a gente faz? A gente coloca o verbo primeiro. Então, por exemplo, se eu vou perguntar eu sou ou eu estou, eu falo am I. Pro caso do you, are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? E are they? Tá? Nessa parte, a gente não tem a contração, então a gente vai precisar usar o termo por completo, sempre lembrando da regrinha. He, she e it, para ele e ela no singular, they, para ele e ela no plural, sendo para todas as coisas, tanto para humanos quanto para coisas. Por hora, é só isso, ok? Muito obrigada por terem ficado até o final desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui para o nosso e-mail, tá? Que é o missão.poliglotas@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado e estejam comigo no próximo vídeo. Até lá, beijo para vocês!